Bem tornado, tifoso bianconeiro, hoje quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim, um canal aqui no Brasil que fala da velha senhora. Dia 25 de julho, não me recordo de nada nesse momento, se é alguma data histórica, enfim. Vamos lá, falar do dia agitado que teve hoje nos bastidores. Falando ainda de mercado, lembrando que a janela não fechou, tenho algumas novidades, temos aqui, eu só consegui gravar o vídeo agora há pouco, muita gente já viu várias notícias, algumas a gente vai confirmar, outras a gente vai questionar, e tem uma pequena novidade. Antes eu queria dizer o seguinte: amanhã tem o jogo da Juventus, o primeiro amistoso da temporada, na Alemanha, contra o Nuremberg, jogo que horário de Brasília meio-dia, se eu não estiver errado, é 1 hora, meio-dia, horário do almoço. Quem tiver DAZN via streaming, né, vai poder acompanhar essa partida, tá certo? Eu vou ouvir essa partida pelo rádio, né, pela Rádio Itália, Rai Itália, enfim, ou pela Rádio Bianconeira, enfim, eu sou um amante do rádio. E depois eu vou ver os melhores momentos para poder comentar aqui no vídeo, mas a emoção, eu sou das antigas, a emoção de você escutar uma radiação de futebol ainda para mim é inigualável. Muito bem, claro que quando começar o campeonato a gente prefere ver, mais amistoso, enfim. Então fica aí a dica, quem quiser assistir na DAZN, né, via streaming, será transmitido essa partida amanhã. A gente vai voltar amanhã para falar, evidentemente, desse amistoso. Mas calma que o vídeo só está começando, fica até o final. Temos algumas informações de mercado, algumas saídas e as próximas saídas. O Giuntoli está trabalhando, o Giuntoli já andou conversando com os pais de um jogador. Tudo aqui no Finestra você vai saber agora, nesse momento, né? Então eu já peço aquele like que ajuda o canal, e o canal é para você, para vocês. Então vamos embora lá falar da nossa amada senhora. E claro, não esqueça nunca de ativar isso aqui, ó. O sino, que a gente chama na Itália de campanella. Sem enrolação, sem mais delongas, o Soulé está indo mesmo para Roma, né? Não é novidade para ninguém. O valor 28 milhões, né? Vai ter ainda o bônus, mas 21 milhões, 28 milhões, a Juventus que queria vendê-lo por 30, pesou muito a vontade do jogador, indo para Roma. O detalhe dessa transação, talvez, não sei se vocês viram, se vocês sabem, a Juventus tem direito a 10% numa futura venda. Aí eu acho que o Giuntoli foi bem. Colocar esses 10% numa futura venda é dinheiro para a Juventus. São dinâmicas do mercado. O Soler iniciou essa janela sendo o nome mais forte a ser colocado como sacrificado e acabou sendo ele o principal sacrificado do mercado, mesmo sendo um jogador que agrada o Thiago Motta. Então veja como funciona o mercado. Eu não gosto de falar em mercado porque nos primeiros dias cria-se uma expectativa, cria-se um cenário e no final do mercado, muitas vezes toda aquela expectativa, todo aquele cenário que foi montado na primeira semana acaba não correspondendo e acontece tudo o contrário. Por quê? Porque a gente é mal informado, porque os jornalistas são mal informados. Tem jornalista que mas muitas vezes é porque a dinâmica acontece isso. Inclusive, o Chiesa tem uma novidadezinha que vai deixar você perplexo em relação ao Chiesa, fica até o fim. E falando, né, da saída do Soulé, era uma vontade do Motta, o Motta tá com ele ali na Alemanha, mas não tinha jeito, a Juventus tem suas prioridades, todo mundo sabe do Cop Miners, tem uma atualização do Cop Miners, né? E página virada, o Soulé que seja feliz, menos contra a gente, e a gente também não pode afirmar que poderia dar certo. Com isso, ficamos na espera do ok do Nice para a chegada do Todibo, tá certo? Todibo, que é um jogador muito bom e fazendo aí um reencontro dele com o Thuram, que jogavam juntos.
O Giuntoli antecipou, eu comentei com vocês que na sexta ou na segunda-feira teria um encontro, né? O Giuntoli aí antecipou o encontro com a família do Adeyemi, jogador do Borussia. Na verdade, ele encontrou os pais do Adeyemi hoje e já começa aí surgir de fato a proposta por esse jogador que viria, né, para a Juventus, mesmo sendo um jogador custoso. Ou seja, o Giuntoli tem na manga alguma venda e a gente não pode descartar uma venda surpresa, porque senão ele não ia conversar com os pais do Adeyemi, tá certo? Essa também é uma informação de hoje. Possíveis saídas, né? Já eu falo do DeRozan ou DeRozan. Possíveis saídas. Hoje chegou na Continaça, chegou no J-Medical, o senhor McKean, ou seria McKean? Eu falo McKean. McKean não está nos planos da Juventus, não está no projeto da Juventus e definitivamente deve encontrar um novo clube. Ele não quis ir para o Aston Villa, né, naquele negócio que envolveu o Douglas Luiz. Ele ia ganhar um salário bom lá, mas ele não quis. Muito bem, eis que surge o interesse, houve uma sondagem de quem? Da Fiorentina. E o Moise Kean pode fazer companhia, aliás, o McKean pode fazer companhia para o Moise Kean na Fiorentina. Só que tem uma coisa, eu não sei se ele vai querer ir para a Fiorentina, porque financeiramente para ele é pior do que se ele tivesse ido para o Aston Villa. Ele ia ganhar mais na Inglaterra. Só que tanto fez doce, né? Tanto fez docinho, que pode acabar indo para a Fiorentina. Ah, mas a vontade do jogador pesa? Pesa. Mas repito, aí ele vai ter que escolher em ficar no canto, encostado, sem poder atuar, ou ter que atuar num clube ganhando menos. Às vezes o jogador tem que ter cabeça e escolher o seu destino de maneira inteligente. O Soler preferiu ficar na Itália, preferiu ir para Roma do que para a Premier. Talvez pelos argentinos, não sei. Claro que não vai ser, vai ter o salário dele lá, enfim. Mas a Fiorentina, para mim, é um degrau mais abaixo ainda. E pode sim ser o destino do McKean. Lembrando que foi uma sondagem apenas da Fiorentina, não proposta, tá? Claro que ele não vai aceitar de bate-pronto, mas eu acho que se no final das contas, no último dia, ele ficar contra a parede, o texano vai acabar sendo, entre aspas, obrigado a ir para a Fiorentina do que ficar encostado na Juventus, porque eu repito, está fora dos planos do Thiago Motta. E isso me traz a situação do Chiesa, que é um jogador que está no mercado, casou, todo mundo viu, já voltou não fez lua de mel, se apresentou, vai deixar lá mais para frente a sua lua de mel. E o Chiesa, por enquanto, é aquela situação, não quis ir para Roma, acabou indo o Soler. O Chiesa meio que trava o negócio com o Kopenhagen, mas não travou, já vou falar disso. E aí surge a seguinte notícia, hoje vocês devem ter visto, de que pode ser o destino dele o Tottenham, a Premier League. A informação que eu tenho é que o Tottenham deve chegar com uma proposta muito boa para a Juventus, que é de 33 milhões, sem os bônus. Ou seja, a Juventus que queria vender o Chiesa por 30 para Roma, já fica no lucro se vender ele para o Tottenham por 33 milhões. E se ele aceitar, essa proposta deve chegar, não chegou. Se ele aceitar, vai ficar todo mundo feliz. A Juventus vai embolsar uma boa grana, ele consegue jogar num time, com todo respeito a Roma, melhor, e fica feliz o Giuntoli, fica feliz o Thiago Motta, fica feliz todo mundo. Quando eu falo Thiago Motta, estou ironizando, tá? Porque ele não tem nada contra o Chiesa. Porém, e aí que vem a surpresa do dia, a Juventus vai fazer uma nova oferta pelo Chiesa, já fez uma, reduzindo o salário de 7,5 para 5,5, e vai fazer uma nova proposta dele, para ele, de redução salarial. Ah, mas a Juventus não quer se livrar dele? Pois é, mas o Soler já foi. Então a Juventus está numa situação assim, se vender o Chiesa,
por 30 milhões, maravilha, perfeito, é o cenário perfeito. Se não vender, vai acabar ficando. E aí essa situação fica adiada para janeiro. Se ele aceitar essa proposta de redução salarial, é muito difícil ele aceitar. Por isso que você chega ao Tottenham, veja como o Juntling é esperto, é inteligente, faz-se essa proposta para ele, mostrando sim que se ele aceitar ele pode ficar. Ele não deve aceitar e aí chega o Tottenham com uma proposta maior e ele acaba indo. É assim. Mário, e se ele aceitar a proposta? Se acontecer um milagre e ele mostrar, entre aspas, amor à camisa e aceitar essa redução salarial? Que eu acho muito difícil. Se ele aceitar, ele vai ficar. Sem mistério, tá bom? Então essa é uma atualização da situação do Chiesa, que, repito, pode ter, deve ter uma proposta. Estou antecipando mais ou menos como anteciparam a proposta das Arábias para o Chesney, né? E esse valor seria de 33 milhões, tá bom? E vamos falar um pouco do Cop Miners. Vamos falar do Cop Miners. Ah, outra coisa. Não, já falei do Solé. Cop Miners, com essa saída do Solé e a saída do DeHausen, que eu já vou falar, o Cop Miners tem um acerto salarial com a Juventus. Hoje eu descobri os valores, giram em torno de entre 4 e 4,5 milhões. E o que eu falei mais ou menos há uns 3 dias atrás, hoje me confirmaram, mas eu falei por feeling, tá? Por achismo, que se chegar nos 50 milhões, a Atalanta faz negócio com a Juventus. E hoje eu vi isso, né? Que deve ser fechado nos 50 milhões, mais bônus, e fica bom para todo mundo, porque o Cop Miners tá fazendo essa pressão, quer jogar na Juventus de fato, tanto que tô aqui revelando para vocês o acordo entre ele e a Juventus é de 4/4,5 milhões por ano, tá certo? Deve fechar nos 50 milhões, então Cop Miners é uma pista mais viva do que nunca, principalmente com as saídas do Solé e agora do DeHausen, que é a capa do vídeo. O DeHausen ou DeHusen, eu até hoje não sei se fala Delete ou Delight, acho que é Delete. Aliás, alguém sabe onde está o Delete? Interrogação. Mas o DeHausen, ou DeHausen, eu escrevi Rosen aqui, né? Foi para o Bournemouth. Não conheço muito esse time, ouvi falar poucas vezes, Bournemouth, e foi por 18 milhões. Muito bem. E a exemplo do Solé, aí entra o detalhe do Juntuli, numa futura venda, a Juventus tem direito a 10% do valor. Ótimo, perfeito a negociação do Juntuli. Mário, teria ficado com o DeHausen e não traria o Todibo. Por que o Todibo não é bom? Não, o Todibo é, pelo que a gente viu ali, pelos lances que eu vi dele, bom jogador. Agora, é aquela coisa que a gente tem como torcedor, de você ter uma joia, lapidar ela e falar, esse cara vai render no futuro. Pode ajudar a Juventus a ter grandes conquistas, até internacionais, e depois de 1, 2 temporadas fazendo sucesso, vem um big da Europa, vem lá um time da Premier com bala na agulha e dá 40, 50 milhões por ele. Esse é o caminho que eu faria. Mas não é porque eu sou melhor que o Juntuli, quem dera. É porque os cenários às vezes obrigam o diretor a tomar essas decisões e ele luta contra o tempo. Porque se ele perde a venda, não faz mercado. Infelizmente ou felizmente é assim. Então, essa luta contra o tempo favorece aos times que querem comprar, não aqueles que querem vender, tá certo? Todibo, de toda forma, o Todibo não vai ser uma má aquisição da Juventus. Então, são essas as notícias de hoje. Repetindo, amanhã, meio-dia, jogo contra o Nuremberg. Quem tiver da Zon via streaming pode assistir. Tem a saída do Solé para Roma, recapitulando, 28 milhões, 10% futura venda. O Tottenham tem interesse no Chiesa, vai chegar uma proposta de 33 milhões, né? Mas o Chiesa deve também receber uma proposta de redução salarial, mais uma, né? Para ninguém dizer que a Juventus chutou ele. Juntuli conversa com os pais do Adeyemi na tarde de hoje, que é uma contratação que tem que ficar de olho, que pode acontecer mesmo sendo cara, e aí
qual seria a carta na manga do Giuntoli, eu não sei. Kopp Miners, acordo já feito há muito tempo, mas agora eu tenho os valores. E McKennie podendo ir parar na Fiorentina. São as notícias de hoje. O De House preferiu ir, eu falo preferiu porque ele podia recusar, né? Assim como o Soler recusou a Premier, mas ele preferiu ir para o Bournemouth, e aí vamos ver o que acontece. São 18 milhões, é uma boa grana, 10% na futura venda. É isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje, dia 25 de julho. Dá um like no Finestra, sempre Forza Juve, fino alla fine, e amanhã a gente vai voltar para comentar melhor essa partida contra o Nuremberg. Eu estou muito ansioso para ver e já falo de antemão. Calma, que é só um jogo, é só um amistoso, sem críticas, mas é a saudade de ver a velha senhora. Que saudade. A bola vai rolar finalmente amanhã. Like no vídeo, sempre Forza Juve, fino alla fine. Boa noite a todos.